Paz do Senhor, queridos. Eu venho nessa tarde com uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação, que ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 16, versículo 7 em diante, onde diz: E o anjo do Senhor achou junto à fonte de águas no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: Torna-te para a sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Diz a história que quando as mulheres casavam-se com os homens, no Antigo Testamento, diz a história que sempre que uma mulher era estéril, ela tinha por obrigação de conseguir uma reprodutora para o seu marido, para com que a história continuasse, a história de vida daquela família, partindo do genitor, partindo-se do homem, e essa história não poderia acabar. E diz a Bíblia que com Sarai e Abrão não foi diferente. A Bíblia diz que Sarai era uma mulher estéril e não poderia conceber filhos, e na preocupação, porque Deus o havia falado que iria conceder a Abrão uma grande nação, uma grande geração, ela começou a se preocupar com a geração que o Senhor Deus ia dar ao seu esposo, e desta forma ela consegue um arrumadinho, como podemos dizer nos dias de hoje. E ela dá a sua serva Agar como mulher de seu esposo. E Agar foi uma egípcia que Abrão ganhou de presente em suas peregrinações. Diz a Bíblia que quando Agar conhece, ou Sarai dá Agar a Abraão, diz a Bíblia que desta forma Sarai começa a olhar para ela com outros olhos, começa a olhar para ela com um ar de desprezo, e isso aí mexe com o sentimento, porque de acordo com a história, Agar não tinha experiência com o Senhor. Agar não tinha experiência de estar junto com o Senhor, de estar passando humilhação e sofrimento por volta ou por conta das pessoas que lhe rodeavam. E diz a Bíblia que ela agora vai para o deserto, ficar sozinha, vai para o deserto fugindo da face da sua senhora. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor apareceu a ela. E quando aparece, ele faz algumas perguntas, perguntando para ela: para onde vais e onde estás aí? E diz a Bíblia que ela respondendo para o anjo do Senhor, ela disse: eu vim fugida da face da minha senhora. E o anjo do Senhor agora começa a lhe fazer promessas, mas antes de fazer as promessas, a Bíblia nos diz que ele começa a dizer para ela: olha, volta para debaixo das mãos da tua senhora e humilha-te, porque precisamos de humilhação para receber algo do Senhor. Precisamos de humilhação para poder receber da parte do Senhor. E sempre que nós nos humilhamos, nos prostramos diante dele, prostramos diante da face dele, reconhecendo que não somos nada nem ninguém, que não temos nada e não podemos nada se não for a presença dele. Diz a Bíblia que ela agora recebe uma promessa, porque Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de ontem, de hoje, aleluia, e eternamente, e consegue fazer as coisas que não estão diante dos nossos olhos. Aleluia. Diz a Bíblia que quando ele aparece a Agar e começa agora a falar com ela, dizendo para ela se humilhar, voltar para
perante a face da sua senhora, a Bíblia começa agora a fazer promessas para ela. Ela não tinha experiência, mas agora passava a ter promessas. Ela não tinha a experiência que temos ou que tinha o povo de Deus naquela época, mas o Deus de Israel, o Deus daquele povo, agora faz-lhe uma promessa dizendo a ela que ela conceberá e terá um filho, e a partir desse filho uma grande nação, e quando esse filho nascesse, o seu nome seria dado como Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Então nesta tarde eu venho da parte de Deus te dizer que o Deus de Israel, ele já ouviu a tua aflição, ele já foi no deserto, ele já conhece o teu estado, já sabe das tuas preocupações, conhece o teu sentimento, sabe de onde tu viestes e para onde tu vais. Então nesta tarde eu venho da parte de Deus te dizer, ele conhece a tua vida, então humilha-te, volta para o mesmo lugar humilhado, humilhada perante a face do Senhor, prestando-se conta de que o Deus de Israel ouviu a tua aflição. Então nesta tarde eu venho te dizer, o Deus de Israel, ele conhece o teu coração, conhece os teus sentimentos, sabe da tua aflição, agora precisa de humilhação, precisa que eu e você se humilhe perante ele. As coisas estão acontecendo, queridos, as coisas estão acontecendo no nosso século, esse vírus que está aí sobrecarregando o mundo, nem de uma sobremaneira que os nossos templos estão fechados, as nossas casas estão fechadas sem poder receber visitas, mas eu quero te dizer que a partir da humilhação, o Deus de Israel, ele manda um anjo para fazer a visita ainda hoje. Glória. Ele manda um anjo para fazer a visita e dizer para você que a tua aflição, ela encerra nos momentos de hoje, ela encerra-se nos momentos de hoje, porque ele pode e ele faz. Então creia nisso, creia que o Deus de Israel ouviu a tua aflição. Aleluia. Nesta tarde e ele pode fazer, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe os irmãos.